Morar no Brasil tá virando um desafio que pouca gente sabe explicar. Mas quando você olha de perto, entende que não é só impressão. A vida cotidiana tá ficando mais cara, mais cansativa e, principalmente, mais desigual. E ninguém fala sobre o verdadeiro motivo disso. Vivemos num país onde o básico ficou sofisticado demais e o essencial ficou inacessível. E para entender como chegamos até aqui, é preciso olhar para algo que vai muito além do preço das coisas. O problema não é só o custo de vida, é o custo de existir em praticamente todas as grandes cidades brasileiras. Morar virou uma disputa por sobrevivência. Aluguel subindo, comida subindo, transporte piorando, e ao contrário do que acontece em muitos países desenvolvidos, onde os serviços públicos ajudam a equilibrar a vida das pessoas, aqui nós pagamos caro por tudo e ainda recebemos pouco em troca. É como se vivêssemos numa cidade onde o cidadão precisa resolver sozinho aquilo que deveria ser responsabilidade do Estado. Basta comparar com lugares que funcionam. Em boa parte da Europa, a habitação é tratada como parte de um planejamento urbano de longo prazo. Cidades compactas, transporte eficiente, serviços acessíveis e custo previsível. Morar não é só pagar aluguel, é ter qualidade de vida integrada ao lugar onde você está. E a experiência urbana é pensada para o cotidiano de quem caminha, trabalha, estuda e vive no espaço público. Na Holanda, por exemplo, a lógica é simples. Quanto mais perto as pessoas moram das coisas, menos dependem de carro, menos gastam e mais qualidade de vida têm. No Brasil, é o oposto. As cidades cresceram antes do planejamento. E aí, a lógica ficou invertida. Primeiro vieram os bairros, depois as ruas, e só muito tempo depois, alguém lembrou que era preciso ter transporte, escola, hospital, calçada, iluminação e segurança. Resultado: morar aqui significa pagar caro por algo incompleto. Casas sem serviços, bairros sem estrutura, cidades que funcionam apenas em alguns trechos e ignoram completamente outros. E essa desigualdade não é um detalhe. Ela é o centro do problema. Quando o Estado falha em oferecer infraestrutura básica, as pessoas assumem custos que deveriam ser coletivos. Se a rua é insegura, você paga por segurança privada. Se o transporte é ruim, você compra um carro. Se o hospital não funciona, você paga um plano de saúde. Se a escola pública não atende, você coloca seu filho numa particular. No fim, morar aqui significa pagar duas vezes. Uma vez em impostos e outra vez em soluções particulares para problemas públicos. Isso cria um ciclo perverso. Quanto mais as pessoas fogem do espaço público, mais caro ele fica para quem não pode fugir. E quanto mais caro ele fica, mais pessoas tentam se isolar em condomínios, carros, muros e grades. E tudo isso custa caro, muito caro. No Brasil, morar não é só morar, é financiar uma série de improvisos que compensam aquilo que o planejamento urbano não entrega. Ao contrário do que muitos pensam, não é que o Brasil é caro. O Brasil é ineficiente. E ineficiência custam horas no trânsito, custos com transporte dependente de carro, custos com saúde agravada por cidades mal planejadas, custos invisíveis que drenam o bolso sem que as pessoas percebam. A sensação de que nada funciona direito tem um impacto direto no valor de morar. E quando o básico falha, todo o resto desmorona. Enquanto isso, países que investiram em mobilidade urbana, moradia acessível e infraestrutura inteligente colhem resultados até hoje. Em cidades como Copenhague, Viena ou Barcelona, morar é caro, mas a qualidade de vida é proporcional. Aqui o custo sobe e a qualidade despenca. Isso explica por que a sensação de exaustão no brasileiro só aumenta. O país exige demais e devolve de menos. Morar no Brasil está ficando impossível, não porque o brasileiro ganha pouco, mas porque o modelo de cidade que construímos cobra caro por tudo. E essa conta chega todos os meses, no boleto, no transporte, no aluguel
e até na saúde mental. E entender essa lógica é o primeiro passo para responder à grande pergunta. Se sabemos o que funciona e sabemos o que não funciona, por que continuamos repetindo o mesmo modelo? E para entender por que esse modelo se repete, precisamos olhar para a forma como o Brasil cresceu. Não houve continuidade. Houve improviso. Nossas cidades não foram planejadas para as pessoas, mas adaptadas conforme a necessidade imediata do momento. Cada governante faz um pedaço, interrompe o que veio antes e começa algo novo depois. Nada tem linha contínua. Nada é pensado para durar décadas. Tudo é temporário, remendado e dependente de quem está no poder naquele ano. E viver dentro desse cenário compromete não só o bolso, mas também o tempo, o cansaço e o bem-estar. Nos Estados Unidos da América e no Canadá, onde o planejamento urbano passou por ciclos de revisão, há pelo menos uma base consolidada. Mesmo onde existem falhas, existe padrão. Aqui, a cada rua, a cada bairro, a cada cidade, o brasileiro encontra um sistema diferente. Não existe coerência, não existe continuidade. E morar em um lugar sem continuidade significa que você nunca sabe o que esperar. Uma rua funciona, a próxima não. Um bairro tem tudo, o outro não tem nada. O caos vira rotina. E quando o caos vira rotina, morar se transforma em uma batalha diária contra problemas que deveriam ter sido resolvidos há décadas. O trânsito interminável, a falta de transporte decente, as moradias caras e mal localizadas, os serviços distantes, os empregos longe, o tempo perdido se acumulando todos os dias. Não é à toa que tanta gente sente que o Brasil suga a energia, é a arquitetura da exaustão, e ela é invisível. Se você pegar cidades europeias como referência, vai perceber que morar bem não tem a ver com luxo, tem a ver com proximidade. Quanto mais perto você está de tudo, mais barata é a vida. Mais tempo sobra, mais tranquilidade existe. O contrário acontece no Brasil. Quanto mais longe você mora, mais caro tudo fica. E quanto mais caro fica, mais longe você precisa ir. É um ciclo vicioso que transforma a moradia num peso financeiro e emocional. E nesse cenário, quem mais sofre é justamente quem deveria ser mais acolhido pela cidade. Trabalhadores de baixa renda, idosos, estudantes e famílias inteiras que gastam horas no trajeto diário. O custo invisível da distância molda o humor, a produtividade, a saúde e até o sono das pessoas. E isso é uma parte da discussão que raramente aparece no debate sobre moradia. Outro ponto crítico é que o brasileiro acaba pagando muito por moradias que oferecem pouco. Apartamentos minúsculos, caros, distantes e sem estrutura ao redor. Bairros que dependem exclusivamente de carro, casas sem comércio por perto, áreas sem calçadas adequadas, ruas escuras, inseguras, sem transporte de qualidade. É a soma de pequenos desconfortos que, no fim, transforma o ato de morar em um desafio permanente. E não é coincidência que os condomínios fechados tenham explodido nos últimos anos. Eles funcionam como uma solução privada para problemas públicos. As pessoas buscam segurança porque a rua não oferece segurança. Buscam lazer privado porque o espaço público não oferece lazer. Buscam mobilidade própria porque o transporte público não funciona. É uma fuga coletiva, mas essa fuga tem um preço. Ela reforça ainda mais a desigualdade do espaço urbano. E quanto mais a população se isola, menos incentivo existe para que a cidade melhore. O poder público passa a investir apenas no que está no centro, nas áreas mais ricas ou nos trechos mais visíveis. E todo o resto fica à deriva. É por isso que, para muita gente, morar no Brasil está virando um exercício permanente de adaptação. A cidade não acolhe, a cidade empurra, a cidade exige improviso, onde deveria existir planejamento. E tudo isso resulta numa pergunta incômoda. Por que insistimos nesse modelo se ele claramente não está funcionando? Por que continuamos criando cidades que expulsam as pessoas em vez de integrá-las? Por que preferimos soluções curtas, caras e ineficientes, quando temos exemplos do mundo inteiro de que o caminho pode ser diferente? A verdade é que melhorar a vida urbana exige algo
que o Brasil raramente pratica. Continuidade exige planejamento que sobreviva aos governos. Exige obras pensadas para durar décadas, não campanhas eleitorais. Exige integrar habitação, transporte, segurança, lazer e infraestrutura em um só projeto, não como peças soltas que nunca se encaixam. E enquanto essa mudança não acontece, a sensação de que morar aqui está ficando impossível só cresce. Porque não é só o preço da comida, o aluguel ou a gasolina. É a soma de tudo. É um modelo de cidade que cobra caro e entrega pouco. É uma rotina cansativa que drenou, que deveria ser simples, viver. E você, no seu bairro, você tem sentido essa dificuldade também? As coisas estão melhores, piores ou simplesmente paradas no tempo? Comenta aqui embaixo a sua experiência, porque isso ajuda a entender um problema que é grande demais para ficar invisível. E se você quer um próximo vídeo explicando como as grandes cidades brasileiras poderiam funcionar melhor e como isso afetaria diretamente o custo de morar, já deixa o like e confere o vídeo recomendado na tela. Um grande abraço e até a próxima!